Série O Juízo Final. Episódio 2 As 7 Trombetas do Apocalipse. No episódio anterior, falamos sobre os 7 selos, os primeiros juízos progressivos de Deus sobre a humanidade. Agora entramos em uma nova fase da execução divina, as 7 trombetas. Essas trombetas não são apenas avisos ou sinais simbólicos. Elas representam juízos reais, específicos e devastadores que serão lançados sobre a terra no tempo determinado por Deus. Seguimos aqui a visão historicista progressista, que entende que os selos já começaram a ser abertos ao longo dos séculos. Mas as trombetas, esses juízos mais intensos, ainda não foram tocadas. Eles trarão sinais nos céus, desastres naturais, contaminações, tormentos espirituais e colapsos mundiais. Olá, eu sou o pastor Edson Veras. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar verdades que já se cumpriram e outras que estão se cumprindo nos dias de hoje. Profecias antigas, reveladas para o nosso tempo. Se você quer aprender mais sobre as profecias bíblicas, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Vamos começar? Silêncio no céu, o começo de novos juízos. Tudo começa com o 7º selo, que falamos no vídeo anterior. Ele introduz as trombetas. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Apocalipse 8:1. Esse silêncio é solene, um momento de pausa celestial antes da liberação de juízos divinos mais severos. E vieram os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8:5. Começa então a sequência de juízos executivos que abalarão o mundo. A primeira trombeta: sangue e fogo na terra. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E a terça parte das árvores foi queimada, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse 8:7. Esse juízo parece envolver eventos de destruição na natureza, possivelmente relacionados a fenômenos climáticos extremos, fogo vindo do céu, ou até impactos militares de grande escala. A segunda trombeta: o mar se torna sangue. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte dos navios. Apocalipse 8:8-9. A expressão "um grande monte ardendo em fogo" pode representar um asteroide ou cometa, de grandes proporções, sendo lançado ao mar. Isso explicaria a morte da vida marinha, a coloração do mar e a destruição de 1/3 dos navios, o que sugere um impacto físico real com consequências globais. A terceira trombeta: as águas contaminadas. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A expressão estrela aqui pode apontar não para um astro literal, mas talvez para uma arma moderna, como uma bomba nuclear lançada do céu. A contaminação da terça parte das águas doces e a morte por envenenamento indicam um evento químico ou radioativo de grande escala. A quarta trombeta: as trevas no céu. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua. E a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite.
Apocalipse 8, 12. O céu será afetado, escuridão parcial, eclipses, opressão espiritual. Pode envolver fenômenos atmosféricos extremos, erupções vulcânicas, ou até um bloqueio global de luz causado por fumaça ou catástrofes, ou ainda algo realmente sobrenatural e visível, causando danos reais no Sol, na Lua e nas estrelas. A águia clama 3 vezes a palavra ai. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Apocalipse 8:13. O céu anuncia que os próximos 3 juízos serão muito mais terríveis do que os anteriores. A 5ª trombeta, o abismo é aberto. E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o selo de Deus. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, de 1 ao 6. Essas criaturas do abismo são chamadas de gafanhotos, mas claramente não são insetos comuns. Têm aparência assustadora e poder para atormentar os homens por 5 meses. Muitos estudiosos acreditam que se tratam de seres demoníacos libertos do abismo, uma legião de tormento espiritual enviada como juízo. Há ainda outros que acreditam se tratar de equipamentos de guerra, como drones ou até helicópteros vistos de longe, que se encaixam em certa semelhança na descrição do texto bíblico. A 6ª trombeta, os exércitos da morte. E o 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz vinda das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Apocalipse 9, do 13 ao 16. A 3ª parte da humanidade será morta neste juízo. É o mais destrutivo até aqui. Um exército espiritual ou literal de 200 milhões de cavaleiros será liberado. A 7ª trombeta, a proclamação final. Aqui chegamos em um ponto bem controverso no tocante às correntes teológicas. Depois de muito tempo como pré-tribulacionista e após muito estudo e análise, mudei minha posição teológica para pós-tribulacionista. Vou explicar as razões que me levaram a essa decisão. Respeitando quem é adepto do pré-tribulacionismo, visão que acredita que a igreja será arrebatada secretamente antes da grande tribulação, parece mais coerente a visão de que a igreja passará pela grande tribulação, pois os textos bíblicos apoiam amplamente a visão pós-tribulacionista, demonstrando claramente que os santos vêm da grande tribulação e que são recolhidos no toque da 7ª trombeta, que é a última. Vamos analisar. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse 13, 7 e 8. Esse texto mostra que os santos, no caso a igreja, ainda estará na terra e que o anticristo os vencerá. Esse momento de adoração à besta ocorrerá exatamente durante a grande tribulação.
E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e reunirão os seus eleitos de uma extremidade do céu à outra. Mateus 24:31. Nesta passagem de Mateus 24:31, os anjos reunirão os salvos, que são os eleitos, durante o toque da trombeta. Num momento no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Esse é um versículo-chave e se completa com o próximo texto de 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Vejamos. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. Feita essa leitura de 1 Coríntios 15:52, que lemos anteriormente, e desse texto, fica claro que a igreja será arrebatada ao toque da última trombeta, também chamada de trombeta de Deus, momento em que Jesus descerá dos céus e nós o encontraremos nos ares e estaremos com ele para sempre. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15. Esse último texto mostra que, ao toque da sétima trombeta, que é a última, houve grandes vozes no céu que exaltavam a Cristo. Ou seja, as vozes surgem, aparecem no céu ao som da trombeta. O termo grandes vozes também significa muitas vozes ou voz de uma multidão. Essa é a mesma multidão que João viu e que vinha da grande tribulação, em Apocalipse capítulo 7, versos 9 em diante. Analisando esses textos, não há como negar que a igreja passará pela grande tribulação e que será arrebatada ao som da última trombeta. É importante esclarecer que mais importante do que ser pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, todos nós devemos estar preparados para a volta de Cristo Jesus, pois o mais importante é termos uma vida piedosa e o nosso nome escrito no livro da vida. Voltando ao tema, a sétima trombeta anuncia a entronização final de Cristo, mas também abre caminho para os juízos finais, as 7 taças da ira de Deus. Conclusão profética. As trombetas revelam que Deus está pronto para executar sua justiça de forma direta e global. Não se trata apenas de simbolismo, mas de juízos reais, progressivos e cada vez mais severos. Segundo a visão historicista progressista, esses eventos ainda não ocorreram, mas se aproximam com rapidez. Você está pronto para o toque da trombeta? No próximo vídeo veremos as 7 taças da ira de Deus, o ápice do juízo final. Se você se interessa por esses temas e quer acompanhar mais análises profundas sobre as profecias e os acontecimentos atuais, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.